Oi, gente, sou uma brasileira que migrou, vivia em Portugal, passei 2 anos lá, a vida não foi muito pra frente, foi difícil, eu falo muito disso aqui no canal, e agora eu tô vivendo na Espanha. Vocês hoje vão me acompanhar aqui na arrumação de um apartamento turístico, que é onde eu consegui trabalho, e eu vou falar pra vocês se realmente valeu a pena e por que eu ainda permaneço aqui na Espanha e por que, se fosse pra sair da Espanha, eu jamais voltaria pra Portugal. Já dei o spoiler, falei tudo, né? Mas vem comigo, bora. Pois é, gente, eu tô aqui sem documento na Espanha. Eu vim de Portugal na doida. Em Portugal eu tinha visto de estudante, eu falo sobre tudo isso no canal. Inclusive faz dias e tempos que eu não tava criando vídeo pro canal. Tava pensando em abandonar o canal, sinceramente, porque eu também trabalho com um canal falando sobre HIV, que é onde é a minha missão social do momento. E, enfim, também estava fluindo melhor para mim. Só que eu vou continuar fazendo no meu ritmo, que for possível. Vida de imigrante não é fácil, você trabalha, cansa, tem que desfrutar da vida, né? Então não dá para eu ficar só trabalhando e tá no YouTube também a trabalhar, porque leva seu tempo. Mas eu espero com isso contribuir e incentivar as pessoas, especialmente meus amigos brasileiros que estão em Portugal, a saírem de lá e pensarem fora da caixinha, pensarem que é possível sim viver, recomeçar em outro lugar. Eu sempre falo que o mais difícil a gente já fez, que foi sair do Brasil. A gente não deve chegar num outro país e se apegar, especialmente se esse país não nos oferece o mínimo, tá? E Portugal não oferece o mínimo. Vai vir português aqui dizer, falar alguma coisa, isso é normal. A maioria deles é culturalmente, eles veem problema onde não tem. A cultura é muito diferente, são ranzinzas. Eu considero chatos, tá? Conheci alguns legais? Conheci, eu sempre falo. Lá tem umas 5 pessoas legais. Tem uns 5 portugueses legais. Mas não são a maioria. E isso conta muito para a saúde mental de um imigrante que quer crescer em algum lugar. Fora as questões com a AIMA, que é a instituição de imigração, os documentos não saem, às vezes você faz tudo certo, não consegue uma vida digna, os arrendamentos, né, tá um colapso, um caos alugar casa lá, você trabalha para sobreviver, não te sobra nada, o salário mínimo é muito mais baixo, o poder de compra caiu drasticamente, é muito difícil um imigrante que não tá em estabilidade de moradia, em segurança alimentar. Então, esses são pontos muito importantes. E olha que eu saí uma pessoa do Brasil relativamente preparada, estava com visto, tenho uma formação em enfermagem obstétrica, que aqui eu transicionei também e não sei se eu vou voltar mais a trabalhar em hospital, mesmo na Europa. Portugal não valia a pena, Espanha aqui também se ganha o mínimo como enfermeira, eu acredito que fazendo outros trabalhos de menos responsabilidade, mesmo deixando a minha carreira de lado, mas focando em ter dinheiro, porque nesse mundo capitalista é o que precisa, até para eu movimentar outros sonhos meus, livros que eu quero lançar, escrever, eu trabalho com comunicação, eu preciso estar ganhando. Então eu tô pensando numa nova profissão, se der certo eu venho aqui falar para vocês de verdade, mas é sobre unhas de gel, uma coisa que nem faz parte do meu universo, porque eu nem faço minhas unhas, mas eu vou tentar, né? E, então vamos seguir, pera lá. Deixa eu arrumar essa cama aqui, senão eu não consigo me concentrar e eu preciso deixar isso pronto logo. Então assim, gente, a gente precisa, já tô em outro quarto, a gente precisa de coragem, né? Nem sempre a gente vai poder ter um planejamento ideal. Quando eu cheguei na Espanha, a gente tinha 60 euros, a gente veio na doida, seguimos nossa intuição mesmo. Eu acho que você escutar o coração importa também, sabe? Porque para muitos a gente, vocês são doidos, mas a nossa loucura fez a gente ter muita sorte, porque a gente chegou dia 8 de dezembro, estamos há 4 meses na Espanha. E agora esse ano, em 2026, saiu o decreto de que as pessoas que tivessem chegado até 31 de dezembro, que agora o prazo foi estendido para 1 de janeiro, vão poder se regularizar na Espanha
mostrando várias coisas. Também tem vídeo aqui no canal falando sobre esse acontecimento que foi histórico até, porque tem gente resistindo sem documento aqui, como em vários países do mundo, há anos. Então a gente chegou e já ganhou esse prêmio, assim, foi um prêmio, a gente vai se regularizar aqui em breve, se Deus quiser, e eu venho também contar pra vocês como foi. Não dá tempo de vocês virem atrás disso, né, porque tinha um prazo, porém é bom que fique o ensinamento e a lição de que é isso, Deus sempre abre portas, né, por mais que algumas estejam fechadas, e às vezes na vida a gente tem que ir com medo mesmo. A gente recebeu esses dias um amigo aqui, que é lá de Covilhã também, onde a gente morava, na Serra da Estrela, e ele ficou assim abismado. Ele ficou abismado, foi bem legal a visita do Diego. Ele ficou assim, primeiro que ele achou linda a cidade. É muito bonito aqui em Salamanca, a Espanha, e é considerada uma cidade pequena, mas a Espanha tem essas estruturas muito grandes, sabe, espaçosas. É uma outra energia de movimento. Portugal acaba parecendo que como dizem muitos colegas gringos que já viajaram, que moram, que são de outros países, Portugal é a roça da Europa. E não dá para defender muito, sinceramente. É isso que eu tenho a dizer para começar. Então, é muito legal você procurar outros lugares. A Espanha tem muitas coisas positivas, acho que todo mundo, cada um aqui cuida da sua vida. A gente não teve problema com ninguém, não sentimos impacto nenhum de xenofobia, até porque eu acho que Portugal está muito saturado, explodindo de brasileiro, né? E isso gera um certo receio da população, ao invés de verem como aliados que estão indo ali para servir, trabalhar para o seu povo, não, eles veem como concorrência. Sinto que o brasileiro onde chega tem um brilho diferenciado, a gente tem muita coragem, muita resiliência, criatividade, positivismo, né? Eu até falo que eu não entendo como que Portugal foi o país que explorou a gente. Nós brasileiros nos tornamos o povo feliz, resiliente pra cima, até na merda a gente tá buscando viver, sorrir, cantar, ser gentil com as pessoas. E o português ficou tão mal amado, né? Ele explorou, tem riquezas e tudo, mas não consegue ser feliz. O mercado de trabalho de Portugal é uma merda, falando bem francamente para vocês. Meu marido teve diversas experiências, eu tive algumas em um lar de idosos, eu falo sobre isso aqui no canal, colheita, copa, né, no shopping, ficava lavando louça, no Portugália. As relações com as pessoas, eu acho que todo mundo tá tão sobrecarregado da sociedade que todo mundo tá mal-humorado, até quem é brasileiro, aí um disputa com o outro, a forma de lidar assim dentro do trabalho é complicada, as regras trabalhistas abrem muitas brechas para exploração de horário, de desvio de função, isso é muito comum. Aquele abuso psicológico por parte dos patrões existe pra caramba também, são vários assim que você vai conversar e vai ouvir isso. Claro, eu não deixava muito o povo se crescer pra cima de mim, não. Eu só não tenho tamanho, sabe? Mas isso acontece com frequência. E você tem que comer, tem que pagar as contas. Então, você acaba aceitando, às vezes, algumas coisas, né? Só que aí você tem que pensar, tem limite. O que eu tô aceitando? É a sua existência, é a sua vida, é a sua energia, é seus anos de juventude. Gasta essa energia, ao invés de ficar trabalhando para português, gasta essa energia para mudar, sempre é tempo de mudar. Seu eu do futuro, daqui 4 anos, 5 anos, vai agradecer, sabe? Pelo passo diferente que você deu. E qual a estratégia hoje, por exemplo, para quem quer sair de Portugal? Bem, eu não tenho uma estratégia fixa, né? Como vocês sabem, e eu já falei aqui, eu vim na cara e na coragem. Mas o que você precisa para estar aqui, especialmente você que já está regularizado em Portugal, por exemplo, é você tentar unir, que é o CPF aqui, né? Que é como o NIF de Portugal. Então aqui você tem que tentar unir, que é o que eu ainda não tenho, que é o decreto que vai me dar. E você se regularizar tendo o NI. Para isso você tem que ter também padronamento, que é o comprovante de residência, como o atestado de morada de Portugal. E aí você conseguir. Depois do empadronamento, que também tem vídeo aqui no canal falando como a gente conseguiu. Olha esse vídeo. Depois de empadronar,
que não é tão difícil. Você vai tirar o seu NIE. Então faz essa pesquisa aí. É possível vir também e ficar irregular, tá? Então, querendo ou não, assim como muitos foram do Brasil para Portugal irregulares como turistas, aqui também é possível. É mais difícil, por quê? Porque aqui você não arruma trabalho sem documento. As empresas atualmente na Espanha pagam uma multa de 45 mil por pessoa que for pega trabalhando sem documento, ou seja, não compensa para eles, eles não vão arriscar. A gente já teria vários trabalhos, a gente conheceu várias pessoas que nos dariam essa oportunidade em diferentes lugares, mas sem o documento não tinha como eles fazerem nada. E eu consegui aqui na limpeza, como eu sempre também já falei, já fiz vídeo, como arrumar trabalho em Portugal, serve para cá também. Tem as plataformas, tem como pesquisar, tem como ver onde está precisando, né, de currículo, sempre tem aviso, mas o jeito que eu sempre consegui foi no boca a boca. Então a gente estava numa horta aqui comunitária, fomos ajudar a nossa anfitriã, que a gente mora no quarto dela lá, uma senhora maravilhosa, Marcela, e aí a gente ouvi uns brasileiros, aí eu fui puxar assunto já, contei a minha história e eu sempre conto assim, olha, tô procurando isso e aquilo, não tenho nisso, se você souber de alguma oportunidade me avisa. Essa mulher me apresentou para a cunhada dela, que é essa que eu trabalho aqui fazendo as limpezas de apartamento turístico. Agora ela fechou comigo e aí eu trabalho de meio-dia às 4, às vezes passa um pouquinho, mas eu não me importo nesse caso, até porque aqui na Europa eu já desisti disso, de sair do horário certo. Aí, mas é de meio-dia às 4, 400 euros o mês, porque é meia jornada, né? Pra mim tá bom porque eu prefiro trabalhar menos. Eu não consigo hoje em dia e não quero trabalhar 40 horas semanais, sabe? Ainda mais com horário rígido assim, mas se você, por exemplo, tivesse a disponibilidade e essa força, também é possível. Meu marido tá fazendo tatuagens, ele não era desse nicho, ele se abriu para isso, ele também largou a carreira dele assim, né? Pelo menos como fonte principal de renda, ele largou a carreira assim de músico, de produtor de música. Em breve eu espero que ele volte, que ele coloque os clipes dele de novo no ar, que eu sou muito fã, todo mundo que escuta fala que ele merece ser famoso. Mas tem muita gente com talento por aí, não é? A gente não pode ficar só contando com isso, a gente tem que buscar opções. Então ele tá fazendo a tatuagem e tá se dando muito bem. Ou seja, botar a cabeça para pensar fora da caixinha, ter coragem e acho sim que vale muito a pena saírem de Portugal. Para mim a tendência lá é só piorar e virem para países mais desenvolvidos politicamente, economicamente, e essa questão da troca, interação das pessoas. Portugal, o que tem de parecido com o Brasil é o idioma, que é parecido, nem é totalmente igual. O nosso português é bem diferente, é muito mais expansivo, enfim. Vou puxar sardinha, né, porque é isso, a gente fala que português, eles falam português arcaico. E é mais ou menos por aí. E a mentalidade deles parece que ficou em tempos atrás, no geral, sabe? Mas é isso, gente. Então, assim, Portugal culturalmente é bem diferente para as pessoas que são livres, soltas, espontâneas, gente boa. Então, é até estranho quando alguém fala que realmente se adaptou a Portugal, né? Eu acho que as pessoas merecem mais. Pelo menos eu me coloquei nessa situação, acho que merecia mais vir para um lugar que eu tenha pelo menos o mínimo e o básico, e tô gostando muito da Espanha. Recomendo que você tenha coragem, que você faça o mesmo, porque possível é.